Deus, Shalom transformada, Shalom preciosas, vem pra mesa porque tem banquete. E estamos em festa, celebrando esse mês de janeiro, mês do aniversário Transformadas. E é uma alegria estar com vocês aqui nesse tempo precioso de comunhão, compartilhando a palavra do Senhor, com irmãs maravilhosas participando. Quero desde já agradecer a todos que já passaram e as que ainda passarão por aqui nessa mesa, como temos sido edificada nesses dias através da vida de cada uma de vocês. Essa 01 já está por aqui e nós queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada um que tem semeado no Ministério Transformadas. Esses 3 anos foram anos de muito sacrifício, muita entrega, muito choro, mas nós temos visto os frutos. Eu acredito que vale a pena tudo que a gente faz e quando a gente vê os frutos. É muito importante isso, né? E a árvore a gente vê pelos frutos. Não adianta ser uma árvore frondosa, ter muitas folhas e não ter frutos. E nós temos colhido muitos frutos para a glória do Senhor. Essa comunidade já está por aqui. Bebito de Levi, Shalom. E enquanto nós vamos orar, você já vem chegando, já vem compartilhando, clica no aviãozinho, compartilha nos seus grupos, da família, das amigas, e seja a boca de Deus aqui nessa terra, amém? Senhor Deus Pai, quero te agradecer por a oportunidade de estarmos aqui em teu nome. Mais uma live, até aqui nos ajudou o Senhor. Nosso coração celebra na tua presença, no teu amor, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Queremos te render graças, Espírito Santo de Deus. Toma a frente de todas as coisas. Senhor, toma nossa mente, nosso coração, vai jogando por terra toda distração, todo bloqueio, todo impedimento. Toma os dados móveis, o Wi-Fi, o aparelho telefônico, o aplicativo, que nada nem ninguém venha impedir do teu agir, do teu atuar neste lugar, nesta palavra. Queremos entregar, Senhor, a pastora Cássia nas tuas mãos. Usa a tua filha poderosamente, Senhor. Senhor, toma a sua casa, a sua família, todas as suas causas, e a ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus, amém, amém. Já vou chamar a serva, louvado seja Deus, o Senhor é bom. E vocês nos acompanham nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @ministério.transformadas, temos o canal do YouTube, temos também nosso link na bio do Instagram. Você vai ser direcionado para nossa comunidade Transformadas. Lá nós temos grupos de oração, temos o grupo de discipulado, temos devocional todos os dias, temos um grupo só para a gente conversar, falar do Senhor, da nossa rotina que nós vivemos, do secreto, e é uma bênção. Então venha participar conosco desse tempo precioso. Você é a nossa convidada, você menina, você jovem, você mulher, estará sendo muito bem-vinda no meio de nós, amém? Peço para as irmãs estarem em oração, para a nossa querida pastora conseguir entrar. Glória a Deus. Deus é bom. E enquanto a pastora não entra, quero fazer um convite para você, mulher, ser transformada, preciosa do Senhor. Coloca na sua agenda, dia 11 de julho. 11 de julho, nós temos um encontro marcado. Transformadas no secreto. É um tempo precioso, é um tempo profundo que nós vamos estar unidas, falando do Senhor. Um tempo onde vamos nos encontrar. O nosso evento presencial, você não pode ficar de fora. Nos chame no direct, nos chame no privado, nós vamos te direcionar, para mais informações. Então aproveite, já vai reservando aí seu tempo na sua agenda para estar adorando o Senhor conosco, amém? Louvado seja Deus, Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. E estamos muito felizes com Jesus e com tudo que Ele tem feito no meio de nós. E essa data, do dia 11 de julho, você não pode ficar de fora, você não pode perder, tá bom? E estejam aqui em oração conosco. Para conseguirmos
incluir aqui nossa preciosa pastora. Amém. Pastora, tem como você sair da live e retornar novamente? Pode ser isso, que pode estar atrapalhando, tá bom? A pastora entrar. Amém? Enquanto isso, né, falamos ali da nossa rede social. Entra lá no nosso canal no Instagram, também @ministério.transformadas, e no canal do YouTube, que ali tem as mensagens, tudo que nós ministramos. Às vezes a gente coloca outros posts aqui, e aí passa, né, os vídeos vocês não conseguiram acompanhar. Então vai lá no canal do YouTube, que vai estar tudo lá. Vai ter palavras, mensagens, devocionais, entre na nossa sala de Maria Isabel toda segunda-feira, através lá do nosso no WhatsApp. Entra na comunidade Transformados, lá tem um grupo Maria e Isabel. E ali, toda segunda-feira, às 21 horas, via Google Meet, nós temos esse momento, né, de estarmos unidas. Estamos falando sobre o tema desse ano. O tema desse ano no Ministério Transformadas é humanidade. Então tem sido um tempo muito profundo com a nossa missionária Gabriela, ministrando essa palavra que tem tocado profundamente os nossos corações e tem sido bênção. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu virar a câmera, meu Deus. Amém. Ah, apareci. Glória. Amém. Deus é bom. Ô, glória. Oi, pastora. Seja muito bem-vinda. Uma alegria tê-la conosco. Amém. A Oi. paz do Senhor, boa tarde. Um pouco gripada, Thalita, mas tá tudo certo. Esse Tá clima, conseguindo me né? ouvir bem? Ouço sim. Fique à vontade, pastora. Amém. Sou grata pelo convite, né? Eu confesso que desde que eu recebi o convite, eu fiquei pensando qual palavra que eu gostaria de compartilhar, né? Mas para quem não me conhece, né, foi falado, meu nome é Cássia, sou pastora, mãe, esposa, tenho 2 filhos de 16 e 11 anos. Auxilio meu esposo pastoreando o Ministério Gerar. Sou psicanalista, terapeuta de mulheres. E sou muito grata pelo convite, por você ter lembrado de mim, para fazer parte desse tempo. O Ministério Transformada tem alcançado tantas mulheres, né? Tantas vidas, não só mulheres, que eu tenho, acredito que homens, adolescentes, outras pessoas têm sido alcançadas por essa live. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, está lá no livro, segundo livro de Reis, capítulo 4. É uma passagem bem conhecida, mas eu confesso que ela tocou o meu coração, e quando eu recebi o convite, eu fiquei no decorrer desse dia pensando qual palavra ministrar, e o Senhor ardeu no meu coração por essa palavra. E aí a gente vai ler aqui, alguns versículos, diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar seus 2 filhos para serem escravos, Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Dize-me que tu tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Então disse ele: pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte que estiver cheia. Somente até aqui. E eu fiquei meditando nessa palavra, eu gosto muito desse texto, porque a primeira coisa que eu penso, Thalita, é que nós, como seres, criamos expectativa. Criamos expectativa nas amizades, criamos expectativa no casamento. Quem nunca, quando era criança, brincava com os bonecos e falava: quando eu casar, ai, vai ser maravilhoso. No dia chuvoso como esse, eu vou ficar com os pés juntinhos, comendo pipoca e só fazendo declaração de amor. Não é isso? Nós criamos expectativa, mas nem sempre aquilo que nós projetamos sai bem como nós queremos. E é aí que a gente precisa entender que os planos de Deus são diferentes que os nossos.
Criamos, projetamos, e eu acredito que aquela mulher também sonhou. Bom, eu vou ter uma vida tranquila, eu vou ter meu esposo, meus filhos, e nós vamos viver uma vida até que chegue o momento de ser recolhido. Mas o de repente acontece, e ela fica viúva. O de repente de Deus nos movimenta. O de repente de Deus nos tira das zonas de conforto. Eu não quero nem entrar na questão da dívida que foi contraída, porque o texto aqui não vai dizer para nós. Mas se nós formos levar para o dia de hoje, talvez seja igual a pastora Cássia. Pega o cartão de crédito, vai nas lojas, divide em 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Depois, gente, como assim deu 5 mil reais a minha fatura? Eu não entendi nada, né? Às vezes acontece. Mas a gente sabe que uma dívida ela foi contraída. Alguns estudiosos dizem que foi contraída pelo seu esposo. E eu não quero entrar nessa parte porque nós não estamos aqui para falar sobre essa parte teológica. Nós estamos para falar sobre alguém que tinha um momento de crise. Ela tinha uma situação difícil de resolver. E eu aprendo com ela que, diante das crises, chega um momento que a gente tem vontade de sentar e chorar igual uma criança. Quem nunca? Engana-se quem pensa que nós somos fortes e não choramos nunca. E como é bom chorar aos pés do Senhor. E a gente acha que não, eu sou forte. Sendo forte, muitas pessoas hoje estão vivenciando situações de crises existenciais, depressão, ansiedade, porque não tem dado lugar e vazão às suas dores, às suas emoções. Um grande problema hoje tem sido demonstrar fragilidade. Sentar e chorar faz parte. Eita! Nos pés do Senhor, melhor ainda. A gente aprende lá em Neemias, Thalita. Ele recebe uma notícia no capítulo 1 que mexe com a estrutura dele. E o texto diz que ele senta e chora. Então eu posso chorar, você pode chorar, você que está me assistindo pode chorar. Qual é o problema do choro? É quando ele nos paralisa. Qual é o problema do choro? É quando ele é eterno. Quando é o problema do choro? É quando a gente cruza os braços e entra no lugar de vitimismo. Aí se torna um problema. Porque lá no capítulo 1 de Neemias, vai dizer que ele chora por um determinado tempo. Você pode conferir lá. Por um determinado tempo. Depois ele se levanta e ele vai cumprir o propósito dele, que é servir ao rei. Então, existem momentos em que a fragilidade vem, as más notícias vêm, os de repente de Deus vêm, né? As nossas expectativas não são atendidas. E qual é o lugar que nós queremos ocupar? Daquela mulher que é vítima ou daquela que se deixa sentir, mas também entende que ela é protagonista da sua história e que o autor da sua história pega na sua mão e diz: não temas, eu sou contigo. Né? Então, a primeira coisa que eu aprendo é que aquela mulher, em alguma situação, lá de segundo livro dos reis, bateu o desespero nela. Bom, ela tinha uma dívida, e a gente sabe que a dívida contraída naquela época, eles cobravam valor. E se você não tivesse valor, eles pegavam seus bens. Não satisfeitos de pegar os seus bens, se não suprisse o valor, levavam os seus filhos para serem escravos. Então, aquela mulher já estava na última das suas instâncias. Ela já estava no seu limite. Imagina o nível de exaustão, de cansaço, de desespero, de se sentir sozinha e falando: o que eu vou fazer da minha vida? E quem nunca passou por um momento desse? Quando você recebe uma notícia, um diagnóstico, de repente uma palavra que você não esperava, um sonho que ainda não foi realizado e as circunstâncias dizem que não vão acontecer. O que eu aprendo com ela? Diante das circunstâncias, ela foi em busca de alguém que podia te dar uma palavra de solução ou até mesmo abrir a sua visão. Eu falo, Thalita, que quem tem contato com o profeta tem visão ampliada. Porque de fato, a gente olha para os problemas, né? Se eu perguntar o que você tem em casa, de repente quem está me escutando, eu tenho um marido só Jesus. O que você tem em casa? Eu tenho um filho rebelde. O que você tem em casa? Eu tenho poucos recursos financeiros. O que você tem em casa? Eu tenho uma doença que o médico falou que é incurável.
Porque os nossos olhos olham para o que é humano, para o que é racional, né? Mas quando nós fazemos aliança com a pessoa certa, ela nos abre o entendimento e a visão. O profeta naquela época era tido como boca de Deus aqui na terra. Então ela foi atrás de alguém que podia, de repente, ele dar uma palavra e, de fato, ele abre o entendimento dela. Porque, a princípio, ele pergunta, tá, o que você tem em casa que a gente pode usar para resolver esse problema? A princípio, ela fala o quê? Eu não tenho nada. Olha a visão limitada. Olha a nossa visão diante do problema. Eu tenho problema, eu tenho dívidas, eu tenho processo, eu tenho lutas, eu tenho prova. O que mais que você quer? Depois vem uma vírgula e ela fala, se não, uma botija de azeite. Eu acho interessante que ela fala, se não, uma botija de azeite, talvez de imediato. Ela diz que não tem nada, porque a botija não iria pagar as suas contas. Então, na visão dela, o que eu tenho é muito pouco para resolver esse meu problema. E diante do Senhor, quantas das vezes nós vemos com pequenez aquilo que aos nossos olhos pode ser pouco, e ele fala, eu posso fazer o pouco se multiplicar e transformar o cenário da sua vida. Eita, eu sinto a graça de Deus aqui. Porque aos nossos olhos a gente vê pequenez. Aos nossos olhos humanos, a gente olha para a situação e fala, Senhor, não tem como. Olha isso, tem uma botija que é pequena, tem um pouco de azeite. Como que eu vou pagar uma dívida enorme? Como que eu vou resolver? E eu sei o nível de guerra que eu tenho enfrentado. Eu sei o quanto me doeu gerar esses filhos. Quem tem filho é que sabe o desconforto que é. Você sabe o que foi gerar esse sonho, esse projeto, esse ministério, a sua casa, a sua família, para você dar de mão beijada para o Criador. E aí, sabe o que eu amo? Ela se tornou obediente. A obediência gera milagre. Porque ela poderia falar, bom, sei não, esse profeta, se fosse mesmo profeta, ele liberaria uma palavra e brotaria recursos. Se ele fosse mesmo profeta, brotaria azeite. Se ele fosse mesmo profeta, uma palavra liberada resolveria o meu problema. Mas o Senhor que nós servimos, ele precisa nos movimentar. E qual foi a visão do profeta? Você quer milagre? Quero. Porque com o Senhor é assim, né? Lá em João 4, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele aguça nela o interesse. Com ele, conosco, ele fala assim, você quer milagre? Aí, gente, quero. Quer mesmo? Quero voltar mais aqui para pegar essa água. Senhor, eu quero resolver o meu problema. Tu quer mesmo? Quero. Então, se movimenta. O céu é movimento. Ele fala, você vai nos seus vizinhos e pede vasilhas emprestadas. E sabe o que eu acho interessante? Ele fala, você vai pegar vasilhas vazias e não poucas. Talvez se fosse eu, sinceramente, eu falaria para o profeta assim, para que eu vou precisar pedir vasilhas emprestadas? Se a botija é pouca, de repente as vasilhas que eu tenho resolveriam o meu problema. Mas quem está debaixo de uma palavra liberada entende que o que o céu tem para derramar sobre as nossas vidas não se limita ao que você tem de recurso. Ele fala, você vai precisar de mais. Então se movimenta, vai em busca de mais vasilhas e você vai buscar vazia, porque o recurso vai vir de mim. Meu Deus. Que às vezes a gente não entende. Eu falei vazia. Vazia vai resolver o quê, gente? Tem um ditado que fala que de pouco em pouco galinha enche papo, de grão em grão, acho que é isso, né? De grão em grão a galinha enche papo. Então eu pensaria, de uma vasilha com um pouquinho de azeite, a outra vasilha com um pouquinho de azeite, eu ia ter uma vasilha, né, um bastante azeite, de pouquinho em pouquinho, um vizinho aqui, outro vizinho lá. O Senhor falou, a vasilha vazia é porque o recurso vai vir de mim. Porque o Senhor usa pessoas para te abençoar, mas se não couber no propósito, vai ser vazia, porque a glória é dele. Eita, Jesus! Às vezes a gente não entende por que tem gente que poderia nos ajudar e nos ajuda. Não nos ajuda, né? Fulano tem um recurso, por que ele não me abençoa? Ai, o ciclano podia me dar uma carona. Poxa, fulano podia me ligar. Quem nunca passou por um dia, e a Thalita talvez possa me entender,
A gente que sai para ministrar, para louvar. Tem dias que você vai para um lugar e você pensa, Senhor, eu tenho que dar, mas eu gostaria de receber um abraço, uma palavra. E quem olha pensa, não, mas se a fulana vai trazer uma palavra, ela não precisa de um abraço. Se ela vai trazer um louvor, ela não precisa de um abraço. E aí, muitas das vezes, nós buscamos esse recurso e muitas das vezes não entendemos por quê. E eu tenho aprendido com o Senhor que o tempo é dele. Ele prepara as pessoas certas, as mesas certas, as situações certas, até os vizinhos certos. Porque o texto não diz, mas com certeza tinha um vizinho que falou assim: eu não vou dar a vasilha, quero ver como é que ela vai resolver esse problema. Eu não vou emprestar vasilha nenhuma, eu quero é mais é que o filho dela seja levado como servo. Então, a gente entende que no meio desse processo terão aqueles que vão se doar e vão falar, bom, eu tomo aqui, empresto sim, você é um bom relacionamento, né? Uma boa vizinha, toma aqui, mas tem aqueles que também que vão ver, e quero ver até quando vai esse negócio. E a gente vai entender bem por que eu estou falando isso. E aí a gente vê que ela se movimenta, porque quando fala assim, não poucos, não poucos, eu entendo que ela se movimentou bastante, Thalita. Se os vizinhos dela morassem perto, ela de repente teria um esforço grande. Mas se eles não morassem tão perto, quantas idas e vindas ela precisou fazer? Porque ela sabia o nível de guerra que ela estava enfrentando, o que estava em jogo. Quando nós sabemos o que está em jogo, não podemos dar ouvidos a quem não pode nos ajudar. E muitas das vezes os dados inflamados do inimigo que diz: se eu fosse você, eu não tentava, se eu fosse você, eu não ia. Está vendo que não vai dar certo? Há poder no sangue do Cordeiro. Nós vivemos por vista e não por fé. Quem vive por fé crê no impossível. Ah, mas não está dando para ver no natural. Eu não vivo pelo que é natural, eu vivo pelo que é sobrenatural. E se eu estou debaixo de uma promessa, eu vou me movimentar. Meu Deus. Imagina, pega um, me dá duas, três, e volta em casa, e guarda as vasilhas, e volta. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já ouvi muito. Agora virou fanática religiosa, vive na igreja. E quem vai muito, né, busca no monte, na consagração, na hora nona, vai em chá de mulheres. Aí alguém fala assim, vive na igreja e a vida dela não muda. Vive na igreja, é bitolada, não é isso? Às vezes, nós queremos esperar palavras espirituais de quem não discerne do espírito. Quem é espiritual vai entender o seu movimentar na presença dele. É claro, com sabedoria, sem causar exaustão, sem trocar a nossa família, né, no que diz respeito ao ministério. Mas até quem é espiritual recebe discernimento do céu, mas se movimenta porque sabe o seu nível de guerra. Se você está passando por um processo, aos seus olhos é impossível, eu tenho algo para te dizer. Primeiro, busque quem tem uma palavra do céu para abrir a sua visão no meio do cenário. Segundo, obedeça ao comando do céu. Terceiro, se movimenta para buscar vasilhas. Se for preciso, faça aliança com pessoas que vão te ajudar nessa caminhada, porque é assim que o Senhor faz. Enquanto a gente se movimenta, o céu ele traz resposta para nós. Eu falo que nós clamamos, o céu responde e traz surpresa. Sabe por quê? Jeremias 33:3. Clama a mim. É uma ação minha. Responder-te-ei, reação do céu e surpresa do céu. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu nem imaginava. Porque o céu fala para mim e para você nessa tarde. Bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós. É pensamento de paz e não de mal. Eita, Jesus. Então, se eu creio, se eu busco, eu tenho resposta e tenho surpresa do céu. Ô, glória! E eu já vou partir para o final, porque nós vemos ali que aquela mulher, ela pegou as vasilhas e ela recebeu um comando do céu e ela entra em casa. Eu não sei, de repente, se você mora num lugar movimentado, né? Se você tem acesso a vizinhos, mas sempre tem aqueles que observam a movimentação.
Você imagina aqueles que observaram. Ih, tá sabendo? O que, menina? Me conta. Fica na esquina, sabe, conversando. O que houve? Tá sabendo, menina, que o credor foi lá na casa da Thalita? Tô, menina. Mas tu sabe, né? Ela é viúva, não tem ninguém por ela. Como é que vai ser esse negócio? Aí o céu libera uma palavra e um comando para ela. Entra, bota os seus filhos para dentro, fecha a porta e o milagre acontece do lado de dentro. Às vezes nós colocamos em exposição coisas que o céu está falando é no secreto, é eu, você e esse propósito. Do lado de fora, o povo, menina, eu vou ficar aqui, sentada esperando para ver. Até quando vai acabar esse negócio? Ela tá para lá, tá para cá, tá buscando, tá indo atrás de vasilha. Vamos ver, o credor vem amanhã, eu vou ficar aqui sentada na porta. E do lado de dentro, a mulher falando, filho, pega uma vasilha. O que tá acontecendo? Não sei, a botija é pequena, mas quando eu viro, meu Deus, sinto a graça de Deus. Quando eu viro, tá jorrando azeite. Meu Deus. Tá jorrando azeite, tá enchendo vasilhas. Pega mais vasilha, pega mais vasilha. Do lado de fora, o povo julgando e só querendo saber o que estava acontecendo. E do lado de dentro, o céu liberando e multiplicando. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus: entra no teu aposento em secreto, que eu que te vejo no secreto. Porque tem horas que a gente está orando e acha que ninguém está vendo, que ninguém está percebendo. Não é para que os outros percebam. É você e Deus na sua intimidade. Tem dobrado o joelho no teu secreto? O Senhor que te vê hoje, nessa tarde, libera para você. Eu vi o teu clamor e o teu choro no secreto. E ele fala que a providência chegou sobre a tua vida e resposta também. É no secreto que você tem que se entregue? É no secreto que o céu vai liberar sobre a tua vida. E o milagre vai ser visto de forma pública. Eita, Jesus! Porque depois do movimentar, da multiplicação do azeite, a porta se abre. E o juizinho, mas como assim, gente? Ela quitou a dívida? Como assim? Ainda tem azeite? Mas como? Eu emprestei 2 vasilhas, o outro emprestou 2. Da onde surgiu esse azeite? Sobrenatural não se explica, se vive. E é isso que o céu tem liberado sobre as nossas vidas. Expectativas podem não ser atendidas porque nós temos a nossa visão limitada. Mas o céu, ele vê além do que os nossos olhos podem ver. E quando ele fala, eu sei os sonhos que eu tenho para você, é alinhando com os propósitos do seu coração. E eu tenho certeza, assim como o Senhor palestrou comigo nessa tarde, porque ele sabe os sonhos que eu tenho colocado nos planos dele. E essa semana foi uma semana que eu recebi uma notícia que mexeu com a minha estrutura. Eu falei, Senhor, agora não tem mais jeito, não vai realizar. E o céu falou comigo, você tem entregue os seus sonhos nas minhas mãos? Você tem entregue no secreto esse pouco que está nas suas mãos, esse decreto de negativos que chegou sobre a sua vida, esse diagnóstico que chegou sobre a sua saúde, essa palavra negativa que chegou sobre você. Então você vai dobrar os teus joelhos no secreto e vai entregar, Senhor, isso é o que eu tenho. E se for necessário, o Senhor há de trazer uma resposta diferente do que o que os olhos humanos podem ver. Meu Deus. Fica com essa palavra no seu coração. Essa tarde o Senhor incendiou o nosso coração de fé e esperança. O nosso cenário é temporário. O que é eterno nos aguarda na glória. E o Senhor que cuida e tudo vê. E lá em Jó vai falar, bem Senhor, que os seus pensamentos não podem ser confundidos. E não se frustrarão os planos do Senhor sobre a sua vida. Tem até um hino que fala, né? Não se frustrarão. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Fique com essa palavra, Thalita. Muito obrigada pela confiança. Obrigada por reservar esse tempo. Não sei se eu excedi o meu tempo, mas apesar de muito gripada, eu senti a glória de Deus nesse lugar. Que o Senhor libere bênçãos sem medida sobre esse projeto Transformadas. Esse evento de julho vai ser um evento extraordinário, porque é o Senhor que está nesse caminho, nesse propósito.
e receba grandiosas bênçãos da parte do Senhor, porque o Senhor é aquele que envia recursos, o Senhor coloca em lugares, o Senhor prepara a mala e envia, o Senhor é aquele que pega a flecha e lança. Recebe sobre essa palavra, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Palavra poderosa, pastora, Deus abençoe poderosamente. E com isso eu quero, pastora, fazer uma oração. Amém. Aquelas que estão frustradas, estão cansadas, o ano já começou, mas já não tem expectativa nenhuma pelo ano, mas o Senhor nos trouxe essa palavra. Amém. Já para 2026, o Senhor faz nos movimentar, é tempo de se movimentar. Amém. Que a gente movimenta, né, pastor? As pessoas acham que nós somos loucas. A palavra tocou muito no meu coração. Porque quando a gente está se movendo, mas como? Vai conseguir vasilha onde? Vai conseguir recurso onde? Você tá doido? Nós confiamos e precisamos continuar se movimentando. Meu Deus. E eu peço para a pastora fazer essa oração para quem já não tem mais expectativa nenhuma de se movimentar, que está cansada de se movimentar, que não está vendo nada, mas continua, irmã, porque é para buscar vasilha. Tem lugares, né, para chegar que vão bater a porta na nossa cara, vão dizer: não tem vasilha. Para você não tem. Para você não tem vasilha, mas nós vamos continuar buscando as vasilhas, porque o azeite vai continuar gerando, né? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, oremos. Senhor Deus e Pai, toda glória nessa tarde nós te damos, Senhor. A tua presença é real, sentida, Senhor, neste ambiente. Senhor, como eu sinto a tua graça, Senhor, em minha vida, Senhor, e nesta live. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por cada mulher que está assistindo essa live. Senhor, essa palavra, Senhor, ela não volta vazia. A sua palavra não volta vazia. Não é sobre o meu nome, não é sobre o nome da Thalita e muito menos, Senhor, do projeto. Mas é o teu nome que é sobre todo nome que é engrandecido. E eu creio, meu Senhor, que mulheres, Senhor, que serão alcançadas por essa palavra, impactadas, levantadas, restauradas, avivadas. Senhor, aquelas que não têm esperança. Senhor, muitas das vezes olhando para o passado, olhando, Senhor, para o fracasso, olhando para tentativas que não deram certo, olhando, meu Senhor, para o passado, meu Senhor, de frustração. Oh, meu Senhor, a tua palavra diz em Isaías 43, que eis que faço uma coisa nova. Senhor, nós queremos, Senhor, nos agarrar a essa novidade. Sim, Senhor, vai ter caminho, Senhor, vai ter rio, Senhor, no deserto. Vai ter caminho, Senhor, em situações difíceis. Sim, Senhor. E o Senhor ainda diz mais. Passado, Pai, só serve para ser olhado, Senhor, pelo retrovisor. Só para nós lembrarmos da onde o Senhor nos tirou. Porque o nosso foco, Senhor, é ser impulsionados para o futuro. Senhor, construir o nosso presente. Senhor, porque nós sabemos, Pai, que grandes coisas o Senhor tem sonhado para nós. Então, Senhor, que a partir de hoje, nós já vamos ficar, Senhor, presos àquilo que não deu certo, mas renovar a nossa esperança e a nossa fé daquele que é o autor dos nossos dias. Sim, Senhor, toma o coração desta mulher. Senhor, toma o coração dessa que está assistindo live, que está falando: Senhor, eu estou cansada de vivenciar as mesmas situações tristes, os mesmos cenários difíceis. Senhor, parece que eu nado, morro na praia. Senhor, eu não quero que 2026 seja igual a 2025. Senhor, impulsiona essa mulher a se movimentar no reino. Senhor, movimenta, Senhor, essa mulher, Senhor, para buscar vasilha. Ah, mas uma porta se fechou. O Senhor é aquele que abre outra porta. Eu não veio, mas o Senhor é aquele que libera o sim, porque é o Senhor que movimenta, e quando o Senhor movimenta, o Senhor leva para onde quer, para a direção que o Senhor deseja, e cumpra o seu propósito em nossas vidas. Senhor, toma essa mulher, Pai amado, que tem, Senhor, sonhado, que tem projetado, outras, Senhor, que já tem, Senhor, colocado na gaveta esses planos, esses sonhos. Tira da gaveta, abre essa gaveta e renova, Senhor, reaviva a esperança.
porque eu sei que grandes coisas ainda estão por vir. Grandes coisas ainda estão por vir. O ano de 2026 está só começando. E eu creio, Pai, que testemunhos serão contados a partir da data de hoje. Tem mulher, Senhor, que vai assistir essa live e vai falar, Senhor, para a pastora Thalita. Pastora, a palavra que foi liberada naquele lugar, naquele dia, Senhor, trouxe resposta à minha vida, porque o Senhor é fiel e Ele cumpre com os seus propósitos. Senhor, continua abençoando, Senhor, a cada participação, a cada live, que o Senhor continue, Senhor, alcançando vidas, transformando, Senhor, porque o Ministério Transformadas tem esse propósito, Senhor, transformar para um propósito, Senhor, que era o teu reino. Então, Senhor, continua abençoando, guardando, Senhor, cada mulher, Senhor, e renova para a glória do teu nome. Eu oro e já agradeço. Amém. Amém, aleluia. Abençoe. A senhora compartilha conosco a sua agenda, o seu telefone, contato, Instagram, para quem quiser convidá-la para estar ministrando, fique à vontade. O endereço da igreja. Amém. Glória. A igreja fica em Duque de Caxias, na Assembleia de Deus Ministério Geral. Nós vamos ter um evento dia 4 de abril, chamado Moldadas, né, em cima de Jeremias 18, para mulheres que querem ser tratadas pelo Senhor, moldadas de dentro para fora. É de um projeto ao qual eu sou idealizadora, o nome é Projeto Deus e Elas. Nós fazemos rodas terapêuticas, então você que desejar também na sua igreja, né, como eu mencionei, além de pastora, eu sou terapeuta e psicanalista, então você que desejar uma palestra ou a ministração da palavra, está aí meu Instagram, né, eu acho que você marcou na live, mas é @CátiaSantos, _psicanalista, e o da pastora é PRA, _Cássia Santos. Tá bom? Muito grata, Thalita, pela oportunidade. Amém, amém. Ó, já tem gente dizendo que já dia 4/4. Eita glória! Eita glória! Pastora, vai ser na sua igreja esse evento do dia 4? Não, vai ser no salão de festas, aqui também no bairro Parque Moís, é Duque de Caxias, próximo aonde nós temos o ministério. E vai ser um prazer, quem desejar participar, vai ser uma glória. Juntar os vasos, as vasilhas, para a multiplicação do azeite, oh glória! Então, irmãs, se organizem, ó, tem espaço para todo mundo, ó, dia 4/4, dia 11/7. Então, se organize para estar conosco, adorando, juntando brasas, se fortificando, né? E a gente fala muito, né, como é bom não andar só. Porque se um cai, o outro levanta. Então, tem dias que a gente não está muito bem, mas tem alguém para te dar uma palavra, alguém para te dar uma força. Você quer desabafar? Irmãos, hoje não dá para desabafar com todo mundo. Verdade. Desabafa com uma pessoa de Deus. Aqui a pastora, a psicanalista, vai te dar uma orientação à luz da Bíblia. Olha que coisa poderosa. Então, entre em contato com ela. Você que precisa desse tempo, você precisa conversar, desabafar, colocar as coisas para fora. Deixa Deus, né, te usar, semeia nessa terra fértil. A pastora Carla, em nome de Jesus. Amém, pastora? Mais uma vez, Deus abençoe com graça sobre graça. Muito obrigada pela sua participação. A live vai ficar salva. Você que vai assistir depois, assiste de novo, compartilha. Daqui a pouco eu vou subir lá no canal do YouTube, tem que estar registrado. Fica marcado, porque eu creio que eu vou contar testemunho dessa live. Eu também posso. Eu creio. Em nome de Jesus, que Deus, ele é tão poderoso, ai, pastora. Deus tem testificado muito nas nossas lives. Hoje é mais um dia que às vezes a gente está em oração, a gente está em conversas, né, no grupo. Ah, Senhor, isso. Aí o Senhor usa os vasos na live para contar tudo que a gente conversa. Deus é fiel. Por isso que a gente ama Deus, ama Jesus, ama essa obra e que haja transformação. Comece comigo, contigo, a cada uma de vocês. Um grande abraço. Até a próxima live, minhas irmãs. Shalom. Muito obrigada.